Olá, bem-vindo à nossa aula de número 18 do nosso curso de Photoshop. Nós já sabemos que o Photoshop é um programa indispensável para qualquer tipo de trabalho gráfico, seja ele voltado para a internet ou para trabalho impressos. Folhetos, banners, placas, ícones, montagens ou qualquer outra coisa que você pode imaginar pode ser feito com o Photoshop. Nessa aula, estudaremos uma ferramenta fácil de manusear, mas que pode abrir a sua mente para trabalhos mais avançados. Falamos da ferramenta Custom Shape Tool. Mas antes de iniciarmos a aula, gostaria de agradecer a um aluno lá de Portugal, o senhor Salvador, que durante esses dias ligou-me lá de Portugal, agradecendo as videoaulas. E isso é muito importante para mim. Salvador, um abraço e obrigado por sua paciência e amizade. Bem, lembra você ao final do vídeo a votar, comentar e a se inscrever em nosso canal. Isso é de suma importância para o desenvolvimento das videoaulas. Se você chegou agora no mundo do Photoshop, não se esqueça de ver as outras aulas do nosso canal. Vamos deixar de conversa e vamos à aula. Como já disse, a ferramenta Custom Shape Tool é uma ferramenta simples de mexer e com ela criaremos alguns trabalhos. A tecla de atalho é a tecla U. Você aperta a tecla U e ela vem aqui para essa melequinha. Mas se não tiver uma melequinha, se tiver um quadrado ou um círculo, é porque a Custom Shape Tool faz parte do grupo de ferramentas Shape, tá certo? Temos o retângulo, o Rounded, o Ellipse Tool, o Poligonal e o Align e o Custom Shape Tool. Bem, pessoal, esse trabalho que você está vendo aí na tela foi feito exclusivamente com shapes. Tá? Alguns shapes foram baixados, instalados no meu Photoshop, e outros shapes eu utilizei do próprio Photoshop. Eu vou ensinar vocês como baixar shapes de outro site e instalar no seu Photoshop para você incrementar o seu programa. Mas nessa aula a gente vai se limitar a trabalhos mais simples, como fazer, por exemplo, esse meme aí, você colocar um balão, ou essa placazinha aqui de acessibilidade, esse selo de oferta especial e também placas para banheiro ou outra coisa, que é tudo feito com shape. E isso tudo é só para você ter mais ou menos uma base, como funciona os shapes, tá certo? Bem, o primeiro passo que a gente vai fazer é criar um novo arquivo. Vamos em File, New e vamos criar um arquivo 500 por 500 pixels e a resolução 72. Só lembrando para vocês que se o seu trabalho for para impressão, esse 72 aqui tem que ser mudado para 300 pixels por polegada. Se tiver pixels por centímetro, mude para pixels for ratio, que é pixels por polegada. Depois disso, aperta OK e a gente tem aqui o nosso documento em branco. Bem, vamos começar vendo as outras ferramentas, a Rectangle, a Rounded, a Ellipse Tool, a Polygonal Tool e a Line Tool. Certo? Porque são coisas mais fáceis e mais simples. Bem, o Rectangle Tool, quando você clica, ele desenha um quadradozinho, que pode ser um retângulo, meio retangular, ou que pode ser um quadrado perfeito. Lembrando que para você fazer um quadrado perfeito, você clica, segura Shift e arrasta, o quadrado sai perfeito. Para você fazer um retângulo, você desenha como você quer. Eu chamo a atenção de vocês para vocês observarem essas duas opções aqui, ó. A ferramenta Shape Tool e a ferramenta Paths, tudo bem? Deixa eu ativar aqui as minhas camadas, aperta F7 se a sua paleta de camadas não estiver ativada. Esses modos aqui que eu estou mostrando para vocês servem tanto para Pen Tool, que é a próxima ferramenta que a gente vai ver na próxima aula, e também para todas essas ferramentas desse grupo aqui, como eu acabei de mostrar para vocês. Quando o modo Path está ativado e quando a gente desenha, a gente vai ver somente um traçado sendo desenhado. Na realidade, esse traçado aqui não é físico, é só uma delimitação. Na próxima aula a gente vai ver mais profundamente esse lance aqui. Mas hoje a gente vai se limitar apenas a demonstrar a ferramenta Shape Tool. Um detalhe, quando você clica aqui e faz um quadradozinho, preste atenção que não tá acontecendo nada aqui nas camadas. Mas quando você ativa aqui o modo Paths, deixa eu voltar aqui, quando você ativa o modo Paths e desenha, é criada uma camada com o nome Shape 1. Toda vida que você for criar um shape, vai ser criada uma camada. Quando você segura o Shift e cria outro shape, esse shape que você está desenhando sai na mesma camada. Mas quando você não segura o Shift, o shape que você está desenhando sai na outra camada. Isso é muito importante porque quando você for desenhar um objeto sem perder a proporção, você pode confundir as camadas, tá certo? Então sempre preste atenção nesse pequeno detalhe.
Deixa eu apagar aqui tudo, vamos voltar aqui. Opa, pronto. Bem, eu já falei agora aqui da ferramenta Rectangle Tool, agora vamos falar aqui da Rounded Rectangle Tool. Bem, deixa eu pegar alguns exemplos aqui de como você pode utilizar essa ferramenta Rounded Rectangle Tool, tá certo? Eu vou abrir aqui o site aqui do Firefox para você ver. Preste atenção aqui nessa partezinha aqui, ó, os cantozinhos arredondados. Deixa eu mostrar aqui com mais calma, por exemplo aqui, ó, cantinho arredondado. Isso é tudo feito com a Rounded. Aqui esse ladozinho aqui, ó, arredondado e feito um alongamentozinho para cá. Isso tudo é feito com shapes, tá certo? Só para você perceber a importância que essas ferramentas têm. Vamos selecionar aqui a ferramenta, modo shape, para criar lá. E quando a gente cria aqui, ó, sai arredondado as bordas, tá certo? O cantinho aqui, ó. Agora atenção para vocês nessa opção rádios. Quando você clica, quando você aumenta a opção rádios, por exemplo, vou colocar 50, os cantos saem mais arredondados. Presta atenção aqui de 30 e de 50, olha só. Vou fazer outra aqui de 80, para você prestar atenção, para você perceber que sai bem mais arredondado, tá? Então, essa ferramenta é utilizada para isso, para você fazer botões, essas coisas, tá certo? Então, vamos aqui para a Ellipse Tool, deixa eu apagar esses 3 shapes. A Ellipse Tool é para você fazer elipses que você pode utilizar para diversos fins. Lembrando que essa ferramenta tem um modo de você fazer um círculo perfeito. Para fazer o círculo perfeito, você segura Shift e ela faz o círculo perfeito. Olha só, aqui para você desenhar um Mickey Mouse é bem facinho, né? O logotipo assim do Mickey Mouse. Pronto, temos aqui, é só melhorar depois. Deletemos. A ferramenta Polygonal Lasso Tool é bem interessante para você fazer formas geométricas. Aqui a gente tem o número de lados, uma observação importante, que o número de lados vai de 3 a 100. Vamos colocar 100 para você, para você ver o que é que vai ser formado. Quando você coloca ali 100, sai um círculo. Porque tem um círculo, tem 100 lados, então forma um círculo, tá? É o limite que essa ferramenta suporta. Quando a gente coloca 4 lados, sai um quadrado. Quando a gente coloca 3, sai um triângulo. Quando a gente coloca 5, sai um pentágono. Então essa ferramenta é só para você colocar as suas ideias para rolar, tá bem? Pra você saber o que cada uma faz. Bem, a Line Tool a gente vai utilizar aqui num tutorial, então a gente vai pular essa parte. Bem, então a gente vai criar aquele logotipo, aquela marcazinha de acessibilidade, tá certo? Que é a pessoa na cadeira de rodas. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar uma cor azul. Vamos clicar aqui no Foreground, selecionar aqui uma cor azul, mais ou menos essa, eu não sei qual é a cor perfeita que é para utilizar, então vamos selecionar qualquer cor azul. Vamos segurar Alt e apertar Backspace para pintar. Vamos depois selecionar a cor branca, está aqui a cor branca aqui selecionado no background, aperta X para inverter, para você não ter o trabalho, né, de clicar e selecionar a cor branca. Vamos selecionar a melequinha aqui, ó, pode ser aqui ou aqui, e em Shape a gente tem aqui, ó, clica aqui do lado e vamos procurar a acessibilidade. Se no seu Photoshop não estiver aparecendo, você vai aqui no lado e vai até All, tá certo? Clica aqui na setinha aqui do lado e vai até All. Aí você procura a pessoazinha na cadeira de roda. Depois disso, segura Shift para manter a proporção, porque se você não segurar Shift, a sua imagem vai ficar sem proporção. Você segurando no Shift, ela vai ficar com proporção. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, sem proporção, com proporção. Tá beleza? Bem, depois que você desenhou, vamos movimentar para cá o nosso shape. E vamos colocar assim. Depois disso, é só você salvar. Você pode utilizar isso como um ícone, como qualquer outra coisa, tá? Você pode fazer. Bem, a gente já fez o primeiro aqui, vamos agora fazer aqui do banheiro masculino. Bem, nós concluímos essa parte e vamos agora para fazer aqui do banheiro masculino. Preste atenção que aqui a gente utilizou outras ferramentas para fazer esse trabalho. Bem, eu coloquei aqui feminino e masculino para a gente não precisar fazer um por vez. Fiz logo os dois. Então vamos lá, vamos criar um novo arquivo, File New 500x500, clica OK, vamos selecionar a ferramenta Rectangle Tool, vamos colocar aqui preto, tá? Essa partezinha. Tá branco aqui, não apareceu nada, vamos mudar aqui a cor, ó. Já aproveitando aqui essa parte, né? Para você mudar a cor de um shape,
você vai na camada referente ao shape e nós temos dois quadradinhos aqui, ó. Um referenciando o formato do shape e outro referenciando a cor. Você dá um duplo clique e você vai aqui para a parte das cores, tá? Para você selecionar a cor. Vamos selecionar a cor preta e nós temos aqui a nossa parte aqui preta já pronta. Bem, vamos selecionar a ferramenta Rounded Rectangle Tool, vamos deixar aqui o radius com 30 e vamos fazer um desenho mais ou menos como eu estou mostrando aqui na imagem. Olha só, aqui vamos deixar uma partezinha aqui embaixo para fazer o nome, tá? Veja que não foi desenhado nada porque preto com preto não tem contraste e você não vai conseguir enxergar nada. Então vamos selecionar cor branca aqui nesse segundo shape e pronto, nós temos aqui meio vazado, né, o nosso trabalho. Agora vamos selecionar a melequinha aqui, ó, Custom Shape Tool, e vamos colocar as figurinhas do homem, vamos segurar Shift e vamos desenhar aqui a mulherzinha e o homem depois. Veja que não tem nenhum contraste porque tá branco, né, branco no branco não dá para ver nada. Vamos selecionar a cor preta. Pronto, nós temos aqui a mulher. Agora vamos selecionar aqui a Line Tool. Bem, a Line Tool vai ser utilizada aqui só para você ter uma ideia mais ou menos como é que essa Line Tool funciona. Você clica e faz uma reta, né? Pronto, a gente tem uma reta aqui. Deixa eu colocar logo a cor preta. Você tem uma reta aqui, tá? Uma reta aqui com ângulo, né? Com grau de angulação. Mas assim, se você quiser fazer uma reta bem definida, você vai segurar Shift e vai fazer a reta. Olha só, tanto na horizontal quanto na vertical. Tá? Outra coisa importante que a gente tem aqui nessa ferramenta é a espessura dela. A gente colocou aqui 10 pixels, mas quando a gente coloca 100 ela vai ficar um pouco mais grossa. Olha só, bem mais grossa, né? Então vamos trabalhar com 10 mesmo. Vamos colocar aqui e fazer a separação do homem e da mulher. Pronto, agora vamos aplicar, vamos colocar aqui o shapezinho aqui do homem do lado. Colocar do mesmo tamanho, olha só igualar com a cabeça. Pronto, desenhou, botou aqui pro lado. Olha o que foi que eu fiz. Eu segurei o Shift e criou na mesma camada, tá certo? Então, vamos tentar aqui colocar sem essa questão de adicionar. Vamos clicar, depois que você clicou, segura Shift. Aí não vai. Deixa eu redimensionar aqui, apertar Ctrl T. Pronto, colocar aqui do lado. Ficou um pouco maior, mas sem problema não. Selecionar a ferramenta de texto e vamos colocar aqui do lado, feminino. Colocar 72 tamanho, tá aqui pro lado. Tá grande, diminui um pouco. Feminino, masculino. Se ficar muito grande aqui, separando, vamos diminuir mais, tá certo? Diminuir aqui mais rapidamente para não perdermos tempo. Ok. Bem, você agora aí fez uma placa de banheiro. Você poderia também fazer uma placa de não fumante, uma placa de proibido estacionar, uma placa de qualquer coisa. Então hoje você já dá para trabalhar numa gráfica fazendo placas, né? Fazendo ícones. Então você já está sendo apresentado essa questão de criação, tá certo? Então já fizemos aqui a questão da acessibilidade da placa. Vamos ver aqui do selo. Esse selozinho aqui. Tá? Vamos criar um novo arquivo, new 500 por 500 e vamos procurar logo aqui o selo. Vamos selecionar Custom Shape Tool e vamos procurar o selo que está bem aqui em cima. Olha só, seal. Vamos segurar Shift para não perder a proporção. E temos aqui o nosso selo. A cor que eu utilizei aqui foi a seguinte, ó. Foi a 234F03. A gente vai dar um efeito de degradê nisso aqui, tá certo? Que você vai aplicar fazendo aquele primeiro trabalho que eu mostrei para vocês, desse aqui, ó. Esse trabalho aqui foi feito todo com shapes e aplicado alguns degradês. Se você perceber, o piso, o chão aqui, tá vindo de um verde mais claro para um verde mais escuro, tá certo? Foi tudo feito com degradê. Então você vai aprender a aplicar um degradê aqui.
Se você tiver dúvidas como aplicar degradê, na aula 17, se eu não me engano, não, na aula 16, se eu não me engano, tem uma aula específica sobre aplicação de degradê, tá beleza? De gradientes. Então vamos voltar lá para o nosso trabalho. Bem, antes de a gente aplicar o degradê, vamos também colocar a cor desse verdezinho aqui no foreground, tá certo? Vamos dar um clique aqui no foreground e a gente é só clicar aqui com o coletor que ele já vai para o verde. Vamos até aqui em FX, até Gradient Overlay, vamos aplicar o gradiente. Clica aqui no gradiente e a gente seleciona esse primeiro gradiente aqui, primeiro degradê, se você achar mais legal. A gente tem um gradientezinho de duas cores, azul e verde. Vamos pegar o azul e vamos colocar no mesmo tom de verde que a gente tem. Só lembrando, o verde que a gente colocou foi o 254F03. Depois disso, você dá um clique aqui e agora a gente vai editar esse verde. Vamos colocar esse verde um pouquinho mais para cima. Deixa eu voltar aqui de novo. Pronto. Opa. Colocar esse verde aqui em cima. Pegar o 78FB0E. Pronto. Depois disso aperta OK. E aqui em Style vamos colocar radial. Vamos colocar Reverse para poder ficar o verde mais claro indo para as bordas, dando uma impressão de sombra. E vamos aumentar um pouco a escala assim. Pronto. Clica OK. E temos aqui o nosso selo já pronto. Vamos colocar só o texto. Vamos colocar aqui. Eu cliquei aqui fora o texto, porque quando você clica aqui dentro, olha só, o texto vai ficar limitado ao shape, tá certo? Então é uma questão que você também tem que perceber. Para a gente não ter essa limitação, vamos criar o texto fora do shape. Vamos colocar aqui promoção. Deixa eu voltar. Beleza. Vou botar promocão, tá certo? Porque não está aparecendo aqui no meu teclado. Meu teclado ele é americano, não tem cedilha e às vezes dá esse pau no Photoshop. Se alguém conseguir resolver, galera, manda aí a dica, tá certo? Vamos mudar essa corzinha aqui para branco. Ok. Colocar um efeitozinho aqui no texto. Drop Shadow. Um stroke também, eu gosto muito. Um strokezinho mais fininho. Deixa eu alterar aqui um pouco alterar aqui a fonte. A fonte você escolhe aí, tá? Eu vou escolher uma aqui mais rapidamente, aí você escolhe depois, tá certo? Mais legal. Eu vou tirar esse branco aqui do fundo, porque tá muito assim, cheio de branco, tá certo? Vamos tirar aqui, colocar, deixar transparente para a gente poder ver melhor, como vai ficar o nosso trabalho. Então vamos botar aqui promoção, colocar 50%. Deixar o texto todinho dentro do selo. E bem, nós temos aqui o nosso selo já prontinho, bonitinho. A gente poderia aplicar outros efeitos, mas isso é somente por introdução à nossa aula, para você saber o que a gente está fazendo. Antes de a gente ir para o próximo passo, era para eu ter falado isso no começo, mas eu vou falar aqui agora. O Photoshop está trabalhando com shapes. O shape é uma espécie de vetor, mas o que é um vetor? O vetor é uma espécie de imagem gráfica que pode ser redimensionado para qualquer tamanho. Então, por exemplo, se eu quisesse imprimir esse selo num tamanho de 50 por 50 centímetros, eu não me preocuparia com a resolução, ele esticaria sem perder a qualidade. E essa característica do shape é aplicada também às fontes, à ferramenta de texto, tá certo? É claro que você tem que configurar a ferramenta de texto para ele ser um shape. Senão também ele fica cheio de pixels se você não fazer essa configuração. Só lembrando que quando você tem um grupo de pixels, por exemplo, você tem uma foto 500 por 500 pixels e que você quer aumentar a dimensão dessa imagem para 1000 por 1000 pixels, você vai perder qualidade, tá certo? Porque o pixel não tem essa característica de se redimensionar sem perder qualidade. Você pode redimensionar um pixel para menos, nunca para mais. Para menos você não perde qualidade. Mas para mais, você vai perder com toda certeza.
Bem, agora para finalizar o nosso trabalho, eu vou mostrar aqui a montagem que eu fiz. Eu passei um bom tempo imaginando, fiz aqui esse riozinho aqui, as árvores, as nuvens. Foi tudo feito com shapes. Alguns shapes que foram aplicados, né, nesse trabalho foram baixados de outro site, carregados no Photoshop e aplicados aqui, tá certo? Para a gente baixar um shape é muito fácil. Vamos aqui abrir o Chrome e vamos até um site chamado DeviantArt, tá certo? Em DeviantArt, vou colocar aqui mais no cantinho. Em DeviantArt você vai até aqui, Resources and Stock Images, e vamos procurar aqui, Application and Resources. E vamos procurar aqui, Photoshop Custom Shapes. Aqui a gente vai ter uma lista, se no computador estiver aparecendo 8 horas aqui, bote para All Time. Certo? Que vai aparecer vários shapes que você pode colocar nos seus trabalhos. Temos aqui esses tribais, é uma coisa mais técnica, essa silhueta aqui de imagem, silhueta de mulher. Temos aqui também a silhueta de países, temos vários. São muitos mesmo aqui que você vai perder as contas de quantas páginas você já está procurando. Certo? Mas se você, por acaso, estiver procurando uma coisa mais específica, clica aqui, ó. Por exemplo, flor. Vamos colocar em inglês. Se você tiver um mínimo de conhecimento de língua inglesa, você vai conseguir achar coisas mais fáceis, certo? Então pronto, pessoal. Vamos voltar aqui para o nosso Photoshop. Temos aqui as nuvens que foram criadas, as árvores, o sol, o rio. Eu coloquei uma seta para você ver, ó. Setazinha, e delimitei lá em cima e ficou um riozinho bem perfeitinho. É a imaginação que conta. Temos as árvores aqui e agora eu vou ensinar aqui para vocês como carregar esses shapes. Bem, pessoal, para a gente carregar os shapes que a gente baixou lá do site DeviantArt, a gente vai clicar aqui, ó, selecionar Custom Shape Tool, clicar aqui do lado, clicar aqui na setinha para baixo, clica aqui do lado e vai até Load Shapes. A gente tem aqui, ó, árvores, espirais, nuvens e sol. Eu vou colocar esses 4 aqui no link no YouTube. Veja aqui na descrição que você pode baixar todos esses shapes, tá certo? Só selecionar aqui que vai baixar todos. Vamos clicar aqui no sol. Ele vai lá para o final da lista, olha só. Temos as nuvens aqui, ó. Eu tenho uns aviãozinhos aqui também. Temos aqui o sol, as nuvens. E você vai fazendo a sua montagem. Eu te desafio a fazer mais ou menos um trabalho como eu fiz aqui, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, também na descrição do vídeo tem um link diretamente para você baixar esse trabalho. Eu gostaria que você baixasse, fizesse o trabalho e colocasse um link para a gente ver o seu trabalho. Beleza, galera? Bem, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Espero que tenha sido de muito proveito para vocês. Na próxima aula a gente vai aprender uma coisa mais avançada, tá certo? Que é trabalhar na Pen Tool. Que a Pen Tool dá para fazer trabalhos, dá para fazer desenhos mais elaborados. A Pen Tool também serve para você vetorizar os seus trabalhos. Por exemplo, você desenhou uma coisa no papel, você escaneia no Photoshop e faz a vetorização, transforma essa imagem a lápis para uma imagem digital com a Pen Tool. É muito legal trabalhar com ela, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a nossa videoaula, espero que tenha sido bom. Galera, Deus abençoe e dica, nosso site está voltando aí ao ar, tá? A gente teve um problema aí sério com o nosso servidor e eu vou ver se eu consigo, esse mês de março, retomar os nossos trabalhos lá no site. Galera, bons estudos e até mais. Salvador, muito obrigado pelo incentivo a voltar às aulas, até mais e vamos ver se a gente continua com constância aí nas aulas. Até mais, Salvador, e até mais para todos vocês. Grande abraço.